bom dia, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para fazer um resumo do que já estudamos hoje na Escola Bíblica em Áudio. E o tema que nós estamos tratando hoje, dia 29 de novembro de 2024, sexta-feira, que já gravamos na madrugada e enviamos para você. O tema é: muitos são chamados e poucos são escolhidos. O tema que vem, no mês que vem, vai ser a Escola de Obreiros, tá? Eu, como um obreiro aprovado, vai ser o tema do outro mês. Já chamo você para se inserir aqui nessa escola bíblica, para aprender mais, descobrir mais como viver para Deus e ganhar de Deus coisas tremendas, como ganhou Daniel, que foi um grande obreiro de Deus, porque Deus utilizou ele para uma obra grande, que não poderia confiar em outro a não ser a Daniel, que vamos estudar hoje, a chamada de Daniel. Bem, irmãos, a chamada de Daniel lá na Escola Bíblica em Áudio, que foi 80 minutos que enviamos em áudio de ensino bíblico hoje, mas aqui nós vamos iniciar de outro jeito, tá bom? Que aqui nós queremos falar pormenores que não foi tratado lá na Escola Bíblica em Áudio, que já enviamos para dezenas de grupos de WhatsApp que estão conosco dentro e fora do Brasil. Bem, a história de Daniel vai começar para nós aqui no vídeo, no capítulo 1 de Daniel, no verso 17, que se lê assim. Eu vou ler na minha Bíblia, na tradução de Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original. Se lê assim: ora, a esses 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Então olha só, o quadro que você vai ver aqui, que estava passando Daniel viveu mais ou menos no ano 500 antes de Cristo. Nesse período, Daniel e centenas de pessoas de Israel estavam presas em Babilônia. Eles passaram 70 anos presos em Babilônia, e essa profecia havia sido cometida de Deus através de Jeremias, por exemplo, que veio um pouco antes de Daniel. Jeremias estava dentro de Israel, e por tanta rebeldia que Israel vivia, não queria atender o que o profeta Jeremias dizia, e também o Ezequiel, que era mais ou menos no mesmo tempo. Então Deus decidiu que uma parte daquele povo ia ser exterminada, do povo de Israel, o povo de Deus, que nós já estudamos aqui, que também para eles tem o título de eleito, chamado e escolhido. Nós já estudamos aqui em aulas anteriores aqui, aí nesse mês, na escola bíblica. Significa que chamado, eleito e escolhido, se ele não se encaixa, ele se autodestrói como homem-bomba, igual fez Israel muitas vezes. Então você que é chamado, eleito e escolhido, se você não se vocacionar, como já estudamos ontem, a vocação e a eleição estão juntas. Se você não se vocacionar e dizer: eu tenho essa vocação para ser um servo, eu quero investir na minha vocação porque eu sou servo, e em qualquer situação vou servir a Deus porque eu tenho essa vocação, aí Deus vai te capacitando e você vai chegar lá como chegou Daniel. Então Daniel agora estava preso, levado pelo exército de Babilônia, chefiado por Nabucodonosor, líder geral de Babilônia. E agora Daniel era um preso, e ele chegou ali, ele era um jovem,
de talvez 10 anos a 15 anos de idade. E ali, o Daniel, por ele ter um comportamento diferente de multidões que estavam em Babilônia e era do povo de Israel e estava em Babilônia, Deus então decidiu fazer com ele o que está escrito no capítulo 1:17, que lemos aqui. Diz: Deus dotou ele e mais 3 amigos dele, que era Sadraque, Mesaque e Abednego, junto com ele, além de muitos outros jovens que estavam presos em Babilônia, além de muitas mulheres, velhos, adultos ou crianças, tinha multidões presos de Israel, além de um monte de outros países também estavam presos ali. Mas Daniel se destaca, por isso deixou esse livro chamado Daniel, que Israel até hoje utiliza o livro de Daniel principalmente para falar do capítulo 7 até o 12 de Daniel, onde tem um monte de profecias que Deus faz para o fim do tempo, para o ajuste final de contas. Tem muita profecia que Deus usou Daniel para escrever. Então até mesmo Israel até hoje utiliza o livro de Daniel, assim como muitos livros que vieram antes de Cristo, para ver as promessas que Deus fez para Israel e para o mundo inteiro. Então Daniel, por ter sido um homem de comportamento diferenciado, Deus pôde, além de usar ele como profeta em Babilônia, usar também ele para profetizar para o fim. Por exemplo, Daniel 12:6, Daniel 12:2, diz que um dia Deus vai juntar a humanidade inteira, julgar a humanidade inteira, onde vai ter 2 grupos, um grupo para a vida eterna, de coisa boa eternamente, e o outro grupo para desprezo eterno e sofrimento eterno. Daniel 12:2. Então uma das profecias faladas no ano 600 a.C., que a igreja hoje usa, que a Bíblia hoje usa para pregar essas questões, avisando: cuidado com o teu comportamento, porque você um dia vai ser julgado, ou para receber muita coisa boa de Deus, ou para receber as maldições que você plantou pelo seu comportamento anticristão. Daniel 12:2. Ponto. Mas nós estamos falando de Daniel. Qual foi a chamada de Daniel? Bem, irmão, Daniel, a chamada de Daniel principal era para o comportamento dele ser diferente de todo mundo, porque ele era um servo de Deus e gerou esse comportamento em Babilônia, mesmo sendo um jovem, e através daquele comportamento Deus começou a dar para ele sabedoria que ninguém tinha na época, um conhecimento que ninguém tinha na época. Além disso, Deus deu para ele a capacidade não só de sonhar e ver o futuro através de sonhos, profetizar através de sonho, avisar o mundo através de sonho, mas também dar a revelação dos sonhos de qualquer pessoa. Deus usava ele para, se alguém dissesse: eu tive um sonho, aí conta para mim, ele ia orar, buscar a Deus, e Deus dava o discernimento dos sonhos. Isso não se vê em ninguém da Babilônia naquela época. Deus decidiu dar isso para Daniel. Mas por quê? O comportamento de Daniel foi diferenciado, como eu disse, de qualquer outro tipo de gente que via em Babilônia, tanto de Israel como de outro tipo de gente. Nem no barbudão velho de 1000 anos de idade, nem numa criancinha de Israel ou de outro país. Deus não via um comportamento igual ao de Daniel. Então Deus decidiu investir em Daniel, porque Deus saberia que aquele comportamento de Daniel iria ser levado até o fim, né? O mesmo comportamento íntegro, fiel a Deus. Que você que está no áudio comigo recebeu o áudio onde nós lemos o capítulo 6, que diz que Daniel tinha essas qualificações aqui, ó, que eu não vou ler, mas
Já falamos no áudio. Se você entrou conosco aqui, não tem, quer entrar no áudio para receber esse áudio, entre. Você que entrou pelo YouTube, entre no meu privado, pegue no meu privado, eu vou te enviar gratuitamente o áudio que enviamos hoje para a Escola Bíblica em Áudio. Eu vou enviar para você. Pega meu número do privado e pede para mim te colocar na Escola Bíblica em Áudio, que tem o tema A Verdade Vos Libertará, que é para falar coisas que a maioria das igrejas não prega, nós pregamos aqui. Pega meu número, 98490-4763, e o código do Maranhão é 98. Você está fora do Brasil, coloque os 55 antes, tá bom? Entra no meu privado e diga: irmão, envia aí o áudio sobre a vida de Daniel, tá bom? Já está gravado, vai ficar gravado. Se você entrar aqui daqui a 10 dias, 50 dias, um mês, ainda está gravado, eu mando para você, além de outros que nós temos aqui já gravados, Escola Bíblica, a gente pode enviar para você gratuitamente. Tá, então olha lá, no capítulo 6, Daniel já está muito velho, já estava líder em Babilônia. Pelo comportamento dele, ele já estava líder. Deus tocou nos líderes de Babilônia para colocar ele lá em cima. Então, ele lá em cima, ele já era governador de Babilônia. Então, no capítulo 6, no verso 3, Daniel se distinguiu entre eles, diz a Bíblia. Quer dizer, ali nesse texto, capítulo 6 ou em diante, diz que o rei Dário, que veio muito depois de Nabucodonosor, reinando em Babilônia, depois da morte de Nabucodonosor, colocou Daniel mais acima de todos os presidentes, de todos os líderes. Abaixo dele só tinha o rei Dário. Por quê? Primeiro, ele se distinguiu entre eles, Daniel 6,3. Segundo, ele tinha um espírito excelente, Daniel 6,3. 4. Terceiro, quer dizer, ninguém achava nenhuma culpa nele, Daniel 6,4. Número 4, porque ele era fiel, Daniel 6,4. 5, não se achava nele vício nenhum, Daniel 6,4. Então olha como um homem começa desde criança e chega na maturidade. Deus começa a colocar ele lá em cima. Por quê? Deixa eu te explicar. Não era porque Daniel tinha olho verde, ou ele era bonito ou rico, não era nada por isso. Era porque Deus tinha um plano lá na frente. Sabe qual era o plano? Esse rei Dário foi que depois, no período de Esdras e Neemias, Deus deu uma ordem para Dário: solta meu povo que está preso há 70 anos em Babilônia. E ele soltou. Então Daniel causou um impacto tão grande nesse Dário, como causou em Nabucodonosor, que veio antes de Dário, que o Dário soltou o povo de Israel, que estava preso em Babilônia fazia 70 anos. Então, através de Daniel, o grande projeto de Deus era impactar aqueles políticos daquela época, colocar Daniel no meio dos políticos, para Daniel mostrar o comportamento de um servo e como Deus pode operar na vida de um servo dele, queria também operar na vida dos políticos. E Deus foi uma bênção na vida daqueles políticos por causa de Daniel. Então, por causa de Daniel, no período do rei Dário, ele Daniel, tendo esse tipo de comportamento que você vê aqui em Daniel 6, de 1 ao 4, aquele rei Dário também foi impactado, igual foi impactado Nabucodonosor. Para você ter uma ideia, que, como eu falei, através de Daniel, Deus usou o rei para soltar seu povo. Então, se não tivesse Daniel ali naquele lugar, aquele povo tinha morrido escravo para sempre. E os filhos de Israel nunca iam voltar para ser a terra que eles estão hoje lá. Eles iam ser escravos para sempre e morrer por lá. E o pior, muitos deles, quando estiverem em Babilônia, eles copiaram as idolatrias. A maioria do povo de Israel que morou em Babilônia, eles copiaram toda a idolatria de Babilônia.
Eles viveram todos os vícios, todas as feitiçarias. Eles mudaram o estilo de vida, esqueceram totalmente a palavra de Deus. E Deus então, se não utilizasse um homem, se ele não achasse um homem igual Daniel, eles morreriam lá. Então era preciso, irmão, Deus usar Daniel para tirar aquela idolatria gigante, que Deus sabia que Israel, quando foi da época de Jeremias e de Ezequiel, já levou toda essa idolatria, essa rebeldia, esses vícios, todas as suas malignidades já tinha levado, quando foram presos, deportados por Nabucodonosor para Babilônia. Então o Daniel também foi nessa mesma condição, e ele estava morando no meio ímpio em Israel. Como o Brasil hoje, você é cristão, está morando num lugar onde as trevas dominam, através de política, através de reis, de estilos de vida, de leis bandidas, que existem hoje no nosso meio. Nessa geração está 1000 vezes pior do que a Babilônia, e você está aqui igual Daniel, que Deus quer te utilizar para causar um impacto com aquilo que tu vive, que tu prega, para salvar vidas e tirar a multidão dessa Babilônia, dos costumes dessa Babilônia. Amém? Então, o Daniel, que aconteceu, esse capítulo 6, depois a gente volta para o capítulo 1. O capítulo 6 trata do seguinte, que quando o rei Dário, muitos anos depois de Nabucodonosor já haver morrido, o rei Dário sabe de toda a fama de Daniel, todo tipo de comportamento, de tudo que Deus tinha operado através de Daniel. Chama ele para colocar ele lá em cima. Olha, vamos ler o texto, para a gente ver o que foi que ele fez, e que consequência causou, e que pode causar para você também, para mim, a gente querendo ser luz no meio das trevas, querem ser um exemplo de vida. Você vai encontrar opositores igual Daniel. Olha aí, ó. Vamos lá. Daniel 6, verso 1. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-los sobre todo o reino. Olha, interessante, naquela época, como eu falei lá no áudio, era uma teocracia, quer dizer, governo de um rei, que um rei manda. Não é como hoje que você elege governadores, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, pelo voto das pessoas, para poder botar um governador no Maranhão, outro lá não sei aonde, no Piauí, no Rio Grande do Sul. Mas na época de Daniel, era um rei que mandava em todo mundo, então ele colocava os presidentes, e também ele colocava o sucessor dele, a não ser que ele morresse numa guerra, morresse numa doença, não desse tempo dele indicar um sucessor. Geralmente o sucessor era seu filho mais velho, que sucedia ele, ou quando ele não tinha filho, o general, geralmente um general, um político dominante, é que ficava no lugar. Mas aqui está dizendo que o rei, antes de morrer, já estava pensando: rapaz, vou botar Daniel no meu lugar, eu quero constituir ele em cima de todos os líderes. Então, olha só, isso causou um problema, porque era isso que Deus queria fazer através de Daniel, colocar Daniel lá em cima, porque aí Daniel liberava o povo. Daniel é quem ia liberar o povo que estava preso 70 anos em Babilônia. Poderia ser assim, mas Deus queria fazer de outro jeito. Queria que o próprio Ciro desse essa ordem, como você lê depois no livro de Neemias, de Esdras, que foi o Ciro que libertou Israel e mandou Israel voltar da Babilônia, para voltar para Israel, para reconstruir a cidade que estava devastada. Mas antes que isso acontecesse,
esse capítulo 6 aqui diz que os outros príncipes e os outros presidentes, por verem o Ciro colocar ele lá em cima, o Dário, perdão, fizeram o quê? Eles ficaram com inveja e começaram a querer derrubar Daniel. Agora olha só o que vai acontecer contra esses e a favor de Daniel, por causa do Deus de Daniel agindo. Porque quando você é fiel e Deus tem um plano para você, por causa da tua fidelidade, Deus vai agir a teu favor. Olha só, vamos ler o texto, Daniel 6, desde o verso 5, diz: então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu próprio Deus. Ele está falando na Bíblia. Ele está, bora ler a Bíblia, bora procurar na Bíblia, quer dizer, o Antigo Testamento, as leis do Antigo Testamento, para ver se a gente pode acusar ele na lei do Antigo Testamento. Então eles procuraram também, no mínimo eles leram a Bíblia, não se sabe como, mas eles procuraram na Bíblia e não encontraram como acusar. A Bíblia diz que não é para mentir, Daniel está mentindo. A Bíblia diz que não é para ser gay, e Daniel é gay, para poder achar um jeito de matar Daniel, de fazer alguma doidice para extirpar ele do futuro que estava preparado para Daniel, que era o que esses também queriam. Quer dizer, algum deles aqui queria ficar lá em cima e não queria deixar que Daniel chegasse lá, para que a promessa de Deus não se cumprisse para Daniel. Aí olha só, aí foram lá na lei do Deus de Daniel, não acharam nada contra Daniel. Mas olha só, o capítulo 6 diz, verso 6: então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Era uma saudação que tinha que chegar no rei, porque o rei naquela época ele era deificado, ele era como se fosse um deus. Você tinha que tratar ele como um deus, porque quem ele quisesse ele matava, ele prendia, ele podia invadir qualquer nação e ninguém podia cobrar nada dele, porque ele fazia o que ele queria, que ele era a autoridade mundial. Ele era o anticristo naquela época, que vai vir um anticristo depois, aí diz a Bíblia, que ele vai fazer o que ele quiser, vai extirpar multidões, matar multidão, ninguém vai prestar conta com ele, porque ele vai ser o poder global, igual foi esse Dário, o Nabucodonosor, os Césares de Roma, os faraós do Egito. Nunca ninguém atrapalhou eles quando eles queriam matar, roubar, destruir. Assim vai vir um aí, o anticristo, para fazer igual depois da volta de Jesus. Se prepare para você não enfrentar isso. Tenha seu comportamento como o de Daniel, tenha a fidelidade de Daniel, que Deus vai te arrebatar antes que o anticristo venha. Então olha só, irmão, primeiro o anticristo vai ser um homem de paz, diz a Bíblia, né? Nesse período é só paz, é amor, para todo mundo ser atraído para ele, e depois ele vai virar um diabão pior, bilhões do que foi Nabucodonosor, os faraós do Egito, e vai atingir o mundo inteiro com seu mal. Mas aqui diz que aqueles homens presidentes queriam agarrar Daniel para matar, para destruir Daniel, o diabo usando eles. Agora olha aqui, ó, diz, eles foram até onde o rei e inventaram lá uma lei diabólica para colocar o rei contra Daniel. Mas olha só, verso 7, capítulo 6: todos os príncipes do reino, os presidentes e capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazerem firme este mandamento. 2 pontos: que qualquer que por um espaço de 30 dias, rápido, peraí que eu me perdi, eu vou ter que botar meu dedo aqui. 30 dias, é o verso 7,
fizer uma petição a qualquer Deus, com D minúsculo, Deus com D minúsculo, ou a qualquer homem e não a ti, falando para o rei, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que esse não pode revogar. Por esta causa, ó rei Dário, o rei Dário assinou esta escritura, o edito. Quer dizer, o rei Dário, sem saber que aquilo ali era para atingir apenas Daniel, não era para atingir mais ninguém, eles não estavam fazendo coisa boa para ninguém, eles não queriam ajudar o rei em nada, eles queriam apenas fazer uma lei para prejudicar um tipo de gente chamado Daniel. Assim como hoje, irmão, tem leis satânicas que estão sendo colocadas no Brasil apenas para prejudicar um tipo X de pessoas. Enquanto isso, os outros são liberados para fazer o mal que quiser. Assim está no Brasil, assim já está em um monte de países, porque isso tudo é uma forma de preparar o mundo para o anticristo que está vindo aí. Esse povo que está colocando essas leis para perseguir um grupo só, que é contra tudo que eles fazem de maldade. Tudo isso eles estão ajudando o anticristo. Muitos estão fazendo de consciência, sabendo que o diabo está usando eles para isso, para preparar esse sistema. Enquanto isso, outros são apenas marionetes sem saber, mas estão fazendo, porque estamos em cima do fim dos tempos, e para cumprir a palavra tem que ter gente marionete do diabo trabalhando para preparar o mundo inteiro para que o comunismo, que já está dominando China, Venezuela, Coreia do Norte, Cuba, piore para o mundo inteiro. Então o diabo está utilizando multidões de comunistas do mundo inteiro para investir no Brasil, e o resultado está aí, uma perseguição gigante para quem não quer o comunismo, e do lado dele eles podem roubar, matar, se enriquecer, fazer toda a corrupção, fazer o que quiser. É proibido falar contra eles, senão você pega a cadeia, perseguição, como estava aqui na época de Daniel. Eles queriam atingir apenas Daniel e mais ninguém, como hoje. Toda a lei diabólica que está botando no Brasil é só para um grupo só, que quer ações contra o comunismo, porque esse comunismo nunca deu certo em nenhum lugar do Brasil, do mundo inteiro. Só presta para perseguir principalmente cristão. Onde tem o cristianismo não pode, melhor, onde tem o comunismo não pode ter igreja. Eles perseguem porque o cristianismo prega coisa que é contra o comunismo, principalmente o enriquecimento ilícito dos líderes. E eles são bilionários e perseguem os pobres, a não ser que seja um pobre do lado dele, ou então o pobre que é contra, eles massacram. E o cristianismo prega que todo mundo tem que ser igual, que Deus não faz acepção de pessoa, nem de pobre nem de rico, ninguém pode perseguir ninguém, e eles não aceitam ninguém pregar essas coisas. Então a igreja não pode aceitar esse sistema. Por quê, meus irmãos? Porque é a preparação para o mundo inteiro, para ser perseguido o mundo inteiro. Amém? Aí aqueles homens fizeram o quê? Foram lá, Senhor, nós fizemos uma lei para o Senhor assinar. O rei pensou que ele estava ajudando o rei. Isso é fidelidade a mim, que quem quiser falar agora é só comigo, tem que falar só comigo, eu que dou as ordens aqui em Babilônia. Então ele pensou, isso aí é coisa comum, mas era uma coisa espiritual, o diabo usando para matar Daniel, para que nunca Israel pudesse voltar para ser o Israel que é hoje, para nunca ter pregadores, para nunca nascer o Cristo, o Messias, para nunca o cristianismo existir, ia ser destruído ali. Ponto. Aí o rei fez, assinou. Aí olha o que aconteceu. Verso 8, Daniel 6. Agora, pois, ó rei, confirma o edito, assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar.
Por causa disso, o rei assinou essa escritura, o edito. Verso 10: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. Quer dizer, vamos imaginar que Jerusalém está para cá, e eu estou em Babilônia. Então eu sou Daniel, e toda vez que eu vou orar, eu oro para cá, para o rumo de Jerusalém, a minha terra, a minha religião, o meu Deus. Meus pais me ensinaram lá. Todo o que eu sou agora, eu dependo de Jerusalém. Hoje, se fosse a igreja que me ensinou desde cedo, eu aprendi daquela igreja ou daquele líder, eu estou aqui orando, me lembrando daquele líder. Senhor, aquele líder me ensinou isso, e eu quero ser assim como eu aprendi. Então ele orava para a banda de Jerusalém, quem sabe se lembrando dos pais dele, se lembrando dos ensinos que ele teve desde cedo, dos pais dele, que lá em Deuteronômio 6, verso 1 em diante, diz que os pais tinham que ensinar as crianças desde cedo na lei de Deus. Então, essa com certeza era uma das formas por que Daniel orava para Jerusalém, se lembrando de tudo que ele aprendeu lá, que ele não podia mudar nunca mais, que são valores que são plantados, irmão, em você. Você entende o valor desse valor. Você tem isso mais do que tesouros do planeta não pode te dar. Mesmo que as montanhas de ouro de Ratanabá da Amazônia, que são montanhas e montanhas de ouro que foi encontrada em Amazônia hoje, que alguém queira te dar, pega, troca tudo isso, eu te dou essas montanhas de ouro de Ratanabá, para você ser um Daniel lá da Babilônia, cachaceiro, prostituto, bandido, traidor, corrupto, e larga esse Deus aí de mão, vai beber cachaça com ele, vai te drogar com eles. Você sabendo, irmão, que o teu conhecimento, tuas verdades vão te dar um tesouro trilhões de vezes melhor lá em cima, como Jesus disse em Mateus 6,18, ele diz: não amontoe tesouro na terra onde o ladrão rouba, amontoe tesouro no céu onde o ladrão não mina, não rouba. Quer dizer, tudo isso aqui é passageiro, mesmo que tu tenha trilhões de dólares, mesmo que tu tenha milhões de fama, mesmo que tu tenha o poder lá de cima, isso vai passar. Como Jesus disse, que adianta tu ganhar o mundo inteiro e perder tua alma. Mateus 16:26, multidão de bilionários de hoje para trás já morreram, viu? Os Césares do Egito já morreram, de Roma, os faraós do Egito já passaram, o Hitler, que foi um grande perverso, já passou, ninguém nem fala mais. Cadê a fama deles? Cadê o dinheiro deles? Serviu para quê? Para colocar uma mala nas costas, para eles chegarem lá no dia do julgamento do Apocalipse 20, 10 ao 15, que diz que aquele que não foi achado escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. Aí que adianta passar aqui, você querendo ser um Daniel numa Babilônia, só na droga, na prostituição, tô nem aí com as coisas de Deus, não sabe que tu vai enfrentar o julgamento final, onde você vai ser lançado no fogo, e lá teu dinheiro, tua fama, teu poder não vai servir para nada, a não ser para te acusar, vai ser testemunha contra ti, que você utilizou isso como uma desculpa para se matar, para ser um homem bomba contra você mesmo, e você destruiu o plano de Deus contra você, que era para você, você pegou todo o resultado diabólico da Babilônia e jogou para você, como tem hoje multidões de jovens que vão para a universidade, até filho de cristão, e se chegam lá, se destrói totalmente, porque começa a dar pitada de lá para cá, pega do mundo para si, da Babilônia, e põe como valores eternos em si mesmo, os vícios, a idolatria, o homossexualismo, a feitiçaria, o ateísmo, doutrinas antibíblicas, depravações terríveis de filho de servo de Deus, que aprende nas universidades, que aprende pelo YouTube a ser um homem bomba, a se autodestruir. Mas sabe o que Daniel fez? Esquece o capítulo 6 agora, vamos para o capítulo 1. Olha, Daniel, desde cedo ele era um jovem
E ele jovem, Deus colocou ele lá em cima para ser presidente de Babilônia. Mas começa quando ele como jovem. Olha aqui o que diz o capítulo 1. Olha como ele fez do início, ó. Vamos ver aqui, irmão, que Deus está contando conosco nessa Babilônia que vivemos hoje, que está bilhões de vezes pior, irmão. O mundo está 1000 vezes, bilhões de vezes pior do que na época de Daniel, que não existia internet, YouTube, rede social, X. Não existia essa diversidade hoje, doutrinando criança desde cedo para fumar maconha, para ser crianças trans, para botar o aborto para desgraçar a vida dos outros, para ir contra o próprio Deus, destruindo crianças no ventre. Então hoje a universidade está destruindo multidão de pessoas que vão estudar com ensino diabólico, colocando esse ensino afro como se fosse a coisa principal e única que a pessoa tem que aprender. Mas se você chegasse e dissesse: eu quero ser um professor de universidade, porque lá eu vou pregar minha religião, eles não iam aceitar. Mas nós temos aqui na nossa igreja, que ela está me ouvindo agora, uma jovem que é professora de filosofia de uma das universidades aqui do Maranhão. E ela me conta cada diabrura que professores falam no púlpito de suas universidades contra o cristianismo e a favor da religião deles. Isso lá pode. Mas se um pastor disser: eu vou estudar filosofia e vou descobrir o confronto entre a filosofia e a Bíblia, e vou falar do que tem na Bíblia, e se alguém se levantar, eu vou mostrar versículos da Bíblia na hora que eu estou dando aula na universidade, você é já expulso. Nos Estados Unidos você é expulso, não pode falar da Bíblia. Nos países muçulmanos você não pode falar da Bíblia em lugar nenhum. Nos Estados Unidos você só pode falar da Bíblia dentro da igreja. Antigamente você tinha religião liberta, mas no Brasil, aqui em São Luís, essa professora, que agora é professora também, ela disse que esses professores que são PhDs em religião afro, que vão dar aula sobre religião afro, eles ficam totalmente possuídos e endemoniados, que muda até a voz na hora da aula, que ela, que é cristã, ela sabe que aquilo é uma possessão demoníaca. Nunca eles dizem que tem que ter igualdade no negócio desse, porque o cristianismo não pode ser pregado, não pode ser ensinado, doutrinado, que é lei, que não pode colocar a Bíblia nessas coisas, mas as religiões podem. Então você, Deus quer te utilizar para colocar lá no topo, para mudar as leis do teu país, para assumir posições que os ímpios estão assumindo, que de um tempo para cá sempre assumiram, para colocar lei diabólica. E Deus quer colocar pessoas lá em cima, como botou Daniel. Então, olha como Daniel começou. Vamos ler. Capítulo 1, verso 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, o D minúsculo, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus, com o D minúsculo, que eles eram idólatras. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados
por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o de Beltesazar, Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque, Azarias o de Abdenego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, olha como começa aqui, irmão. Vamos dizer que é hoje. Você vai estudar numa universidade hoje. Você tem seus preceitos que já aprendeu da palavra em família, na igreja. Agora você passa no vestibular. Você vai estudar para medicina ou direito. Lá você vai pegar um bombardeio gigantesco. Como eu conheço aqui pessoas que são formadas, que estiveram em universidades. E quando você leva para lá seus valores, você tem que ter muita consciência do que você quer, ou então a universidade vai mudar a tua cabeça. Não os ensinos de medicina, não os ensinos de direito, mas a parte filosófica. Muitos são satanistas que vão estar dando aula para você, e eles vão querer inserir os valores deles, as culturas deles, o diabo deles em você. Então você vai ter que ser muito consciente para não fazer como multidão de filhos de cristão que eu conheço, que foram para lá, se destruíram. Mas Daniel não fez assim. Aqui diz, ele assentou no seu coração não se contaminar com as coisas da Babilônia. Olha o testemunho que eu vou te dar aqui, que é um testemunho, não é um testemunho, é um testemunho. Aí no YouTube tem um testemunho de um pastor, presidente geral da Convenção Geral de Madureira, da Paraíba, chama-se João de Deus. Ele mesmo está contando esse testemunho, que ele deu a filha dele para um intercâmbio cultural, para morar em um dos países muçulmanos, não me lembro se foi Catar, em algum país aí, eu não me lembro, mas a história é essa aqui, até porque eu repliquei o testemunho dele e joguei na minha plataforma do YouTube, nesta aqui, que mais tarde eu vou tentar pegar e jogar para você. Então, o que ele conta? Ele presidente geral da Madureira na Paraíba, ele que liderava a igreja Madureira na Paraíba toda. E ele manda essa menina para lá. Só que uma pequena que não quer saber de coisa nenhuma de Bíblia, filha de um pastor. Primeira coisa que ela faz, namora um muçulmano, que já está errado. Em 2 Coríntios 6,14 diz, não te prende a um jugo desigual com o infiel. Amanhã nós vamos estudar, nosso tema vai ser Efésios 4:1 em diante, que diz, nós somos chamados em um corpo. Quer dizer, eu tenho que viver atrelado em um corpo, que meu namorado, minha mulher, meu filho, meu tudo, né, meus amigos, meus relacionamentos principais são de cristianismo. E eu tenho que ser ajudado por eles me ajudaram para a gente continuar nosso trabalho. Vai ser o tema de amanhã. Um corpo só trabalhando. Agora um ímpio vivendo com um cristão, ou um leva para um lado ou leva para o outro. Aconteceu com essa filha desse homem. A menina lá se casa com esse homem. O homem empurra o islamismo nela, ela aceita, abandona o cristianismo totalmente. Casou-se com um homem muçulmano, e agora ela liga para o pai dele e diz, olha papai, você está com um problema, porque o Corão diz que Jesus não é Deus, e você vive pregando aí que Jesus é Deus, e o islamismo diz que Jesus não é Deus, e agora papai, quer dizer, como se ela tivesse com a única verdade, e o pai dela com a mentira. Aí o diabo entrou no pai dela também. E o que ele fez? Ele foi para lá, para a cidade onde eles estavam, a filha com o marido. E o diabo entrou nele lá. Ele agora é muçulmano também, o João de Deus. Você vê o testemunho do João de Deus aí, irmão, que está no YouTube, que eu vou enviar mais tarde para você.
O João de Deus agora é totalmente contra a pessoa de Cristo como Deus, como único Messias. Ele diz que só existe um Deus, que é o Deus do islamismo. E agora ele está investindo muito dinheiro na Paraíba e em outros lugares para islamizar o Brasil. E abandonou totalmente a Igreja Madureira e o cristianismo. Hoje ele está uma apóstata terrível, porque ele foi aceitar o diabo nele, que entrou nele depois que ele mandou a filha dele para esse intercâmbio cultural. Então, irmão, olha o perigo. Primeiro, se minha filha vem com o negócio, eu me casei com um diabólico, um satanista, e ele está dizendo que o diabo é o único Deus. Não me interessa, minha filha, é problema teu. Eu não mandei te fazer isso. Mas eu mudar de servir o meu Deus para servir um diabo, Deus que me livre. Para mim ir para a perdição eterna, Deus que me livre. Para eu deixar de ganhar multidão de recompensa que só meu Deus tem para dar, Deus que me livre. Tu quiser ir, tu vai tu só. Agora eu não. Mas o que aconteceu? Ele mesmo não tinha firmeza. Ele não tinha firmeza do que ele queria, do que ele pregava, porque senão ele nunca aceitaria isso. Mas o diabo usou aquela ocasião para destruir a vida dele, fazer ele perder a salvação inteira dele, da família, de todo mundo, porque ele passou a adotar o islamismo e renunciou totalmente ao cristianismo. E agora tem outros vídeos dele aí no YouTube, vestido de branco, de muçulmano. Ele pega um monte de verba do Islã, investe na Paraíba, botando jovem para ser muçulmano, um monte de doidice. Você acha que Daniel fez assim? Não. Daniel viveu numa Babilônia. A Babilônia nunca mudou seus valores. A Babilônia nunca mudou suas convicções. Como começou nesse capítulo 1 de Daniel. Viu, irmão? No versículo 8 diz: ele assentou no seu coração não se contaminar com as coisas da Babilônia. Então, irmão, quando você faz isso, você pode salvar sua família, sua casa, vai salvar os ímpios que Deus quer através de você, porque ela convicção ninguém toma, ninguém tira, você não vende, não troca por dinheiro nenhum da terra, por religião de ninguém, porque Deus vai te utilizar como utilizou Daniel para salvar vidas. Salvou Nabucodonosor, salvou o rei Dário, salvou o povo dele que estava aprisionado. E Israel hoje não seria o Israel de hoje se Daniel nunca existisse, ou se Deus nunca tivesse achado um homem como Daniel para colocar naquele lugar. Deus conta contigo também hoje para ser um Daniel dessa geração. Nunca se corrompa, nunca brinque nem um segundo de servir o diabo nessa Babilônia, ou então ela engole você, como engoliu multidão de gente que veio antes de Daniel, povo de Deus, e hoje multidões que dizem que são cristãos, e o mundo está andando para cima deles como um trator, destruindo, que eles estão adotando valores ímpios, de infidelidade a Deus, e de parceria com o mundo, amizade com o mundo, e eles só vão saber a doidice que fizeram depois de morrer. Mateus 25:30, Jesus diz que um dia ele vai dizer para o inútil: lance o servo inútil nas trevas exteriores, lá haverá pranto e ranger de dentes. Então o que adianta agora tu negociar? Eu vou negociar, né? Eu vou ser um cristão mais ou menos, Deus me chamou para ajudar a salvar a minha vida e dos outros, mas não quero ser como Daniel, não vou dispensar a cachaça, a prostituição, a idolatria, a droga, não dispenso, quem vai perder é você. Às vezes sua casa, sua família, todo mundo vai para o inferno queimar, porque Deus tem algo através de você, e você não quer fazer nada para ajudar ninguém. Aí Jesus vai fazer do jeito como ele diz para aquele profeta de Osés 4:6, que ele diz: como tu não ensinaste meus filhos na minha lei, eu também vou me esquecer dos teus filhos. Quer dizer, ó, vai morrer tua família também, tu morre junto com eles. Se Daniel pensasse nisso, irmão, não estou nem aí, vou viver minha vidona aqui, Babilônia, estou em Babilônia, aqui não tem pai, não tem pastor, não tem ninguém para estar me exortando, eu cuido da minha vida sozinho, faço o que eu quero, como tem multidão de jovens, quando sai da igreja para ir para a rua, o diabo entra nele,
e ele não quer mais nada com Deus, mas na presença do pastor, de fulano, de ciclano, ele canta, ele prega, ele ora, ele não sabe que tem uma armadilha esperando ele lá fora, que se ele morre lá fora como ímpio, entra em Mateus 25:30. Então vamos avisar, irmão, vamos ser como Daniel, nunca se venda, nunca se corrompa. Deus quer levar você sempre de maneira crescente para salvar vidas, e Ele conta comigo e contigo. Bom, amanhã voltaremos, se Deus permitir. A história de Daniel tem muita coisa ainda para falar, e não falei, não deu tempo. Amanhã ainda vamos falar alguma coisa de Daniel, porque vamos falar outro tema que vai inserir nesse, tá? Pega meu número aí, indique alguém para a escola bíblica, envie esse vídeo para alguém, e Deus vai te abençoar. Olhe por mim, orando você, nunca te esquece, somente a verdade nos libertará. Amém.